Oi, gente, boa Oi, gente, noite. boa noite, Vitória. Quem tá mais? Tá o George, tá o Leonardo. Ô, gente, eu vou colocar aqui, vocês começam a falar isso para mim, porque nós temos serviço hoje, né? Senão não vai dar tempo, não. Tem que dar. Aí, tá aí. É sim, eu vou estudar aqui agora. Olha só. Então, a gente vai falamos, né, na aula passada, lei da demanda e as variáveis, o que que faz afetar, né, e o que que não faz. Fizemos o estudo dos gráficos e a gente combinou de fazer o debate hoje. Então, a gente vai para isso. Então, eu coloquei aqui, debate, demanda vezes oferta, lei da oferta e as variáveis. Eu coloquei esse gráficozinho aqui. Vocês estão vendo que é uma curvinha? Todos os dois são a curvinha. E aqui vem a oferta. Aí, agora, vamos começar. Eu peguei partes de uma turma e partes da outra turma, né? Administração e contábeis. Então, está aqui. Conceitue a função de demanda e que diferença há entre demanda e quantidade demandada. Aí vocês colocaram para mim aqui. Demanda é a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo. Por demanda, entende-se toda a escala ou curva que relaciona os possíveis preços de determinadas quantidades. A quantidade demandada é um ponto específico da curva relacionado a um preço Não, tô falando, Sebi. a uma quantidade. Olha só. Ah, não, aqui foi a turma de contábeis que fez. Primeira coisa. Da onde que copiou isso aqui? Fala para mim. Fala comigo, gente. Da onde que copiou essa resposta aqui? Eu não comi macarrão com beterraba também. Não é beterraba, não, Luiz. Deixa a beterraba para depois. Ai, Quero desculpa, eu esqueci. saber da onde que copiaram essa resposta aqui. Ó. Fala comigo. A resposta está linda. Eu quero saber de onde que copiou isso aqui. Fala para mim. Pode falar, gente, todo mundo. Tá Eu errado. estudei, Pode falar. eu estudei pelo livro. Hã? Eu estudei pelo livro, aí tinha. O que tava lá é o que era, né? Mas aí eu punha exemplo, tipo assim. Então fala para mim. É isso que eu ia pedir, exemplo. Gente, olha só, vocês sempre vão me conhecer da melhor forma possível. Não tem importância copiar isso aqui não, gente. É só colocar aqui a fonte, ó. Porque isso aqui não foi vocês que escreveram, não. Eu estou falando isso por mal, não. Porque isso aqui é cópia de livro, cópia de internet. Aí, se vão usar aqui, pode. Só colocar a fonte aqui, não tem importância nenhuma. Tem gente que fica com aquele terrorismo. Ah, não pode copiar? Pode, desde que tenha fonte. Não tem importância. Vou falar de novo. Agora, fala um exemplo para mim, Luiz. Conta para mim. É tipo assim, vamos supor, a quantidade de demanda que eu tenho de roupa. Qual Vamos roupa? supor, Qualquer roupa, eu- sem especificar ou com especificação? não, depende. Tipo assim, quantidade demandada, De igual roupa. aí Qual roupa? fala que Pijama, por exemplo. é Hum, pijama, geralmente as pessoas compram menos do que, vamos supor, uma calça jeans que você usa para ir trabalhar, você usa para ir para a escola, você usa para ir para a faculdade. isso. Pode continuar que está certo o raciocínio. E tipo assim, é igual arroz. O arroz tem uma demanda muito maior do que, por exemplo, Nescau Isso, no porque o mercado. arroz é um bem de consumo e é uma necessidade de primeira completa. Ô Paulo, Fala tipo assim, comigo. eu tava pensando. Oi? Pode falar. Eu tava pensando esses dias, tipo assim, igual tinha uma questão sobre o produto tem a demanda grande e ao mesmo tempo tem o valor alto. Aí no livro lá tinha que, por conta de, às vezes, a renda do consumidor aumentou, mas tipo assim, igual
o alho, por exemplo. O alho é R$ 30 o quilo. E a demanda continua a mesma, mas não é questão de renda, né? Não, aí é questão do bem. Porque o No que que o... caso, é porque esse bem não tem um bem substituível, não é, Exatamente. Paulo? Olha só. Dentro dos dois exemplos que vocês deram aí, vão fazer uma coisa em relação, vão falar em relação ao alho. O que que substitui o alho? Nada. Não tem jeito de substituir o alho. Por isso que o preço do alho não interfere na quantidade demandada. Não tem bem substituto para alho. Essa é a resposta do problema que a gente tem em relação ao preço do alho. Porque quem precisa do alho vai continuar comprando alho independentemente do preço. Então, a função de demanda do alho aqui não vai mudar. Ela vai ser sempre a mesma. Aí vamos nos outros dois exemplos. Pijama. Eu acho que até tinha nesse questão do alho, não falava do alho, mas eu acho que era do pão francês que falava no desafio. Não, E tá. mesmo o preço do pão subindo, tipo assim, a demanda dele ia continuar a mesma. Não, Não mas aí é ia... diferente. Olha só, Vitória, é o seguinte, eu quero que vocês entendam isso, continua mesmo assim. Mas a diferença é que o pão substituto, pão francês, o pão francês, ele tem bens substituto. O alho não tem. Nós vamos pensar nisso. A, Entendi. a demanda do alho e do pão pode ser a mesma? Não concordo, mas o raciocínio pode. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que o alho foi um bom exemplo, porque o alho não tem substituto, não tem bem substituto. Pijama, tem bem substituto? Tem. Então, interfere na demanda e no preço. Calça jeans, tem bem substituto? Também tem. Então, vai interferir na quantidade demandada e no preço. Fala, Maria Clara. Paulo, eu não entendi o que você perguntou. Repete de novo. Tá meio ruim. Eu não entendi, não. Quero que você entenda em relação a produtos e a quantidade demandada. O exemplo que a gente usou foi o alho. O alho, ele é um ótimo exemplo porque o alho não tem bem substituto para o alho. O que você vai substituir para o alho? Fala comigo, se você tem alguma coisa para você substituir o alho específico. Fala. Não tem. Não tem, isso. Então, eu quero que vocês entendam isso. Para bens que não existem bens substituto, a relação da demanda e a quantidade demandada é diferente para os bens que têm bem substituto. É isso que eu preciso que vocês entendam. Uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Agora, para o bem que não tem substituição, não pode se usar esse conceito aqui. Só isso. Esse o Paulo estava estudando, no caso o alho, por exemplo, o exemplo que deu aí, é a concorrência perfeita que fala, né? Concorrência perfeita, isso aí. Isso nós vamos aprofundar, mas é o exemplo. O alho é o exemplo de concorrência perfeita, exatamente. Que não são o caso dos outros dois que a gente falou lá, do pijama e da calça jeans. Certo? Então, vamos. Para muitos produtos, tanto seus preços como as vendas têm aumentado. Isso significa que a lei geral da demanda não funciona na prática. Justifique. Aí vocês escreveram para mim, vocês estão com esse negócio aí, porque eu não estou conseguindo ler aqui. Não, pois, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, pois a renda pode ter aumentado no período. Desta forma, o mesmo preço aumentado, a demanda não diminui. Eu não entendi essa resposta suas, não. Explique para mim. Fala comigo aí, gente, porque esse negócio não entrou na minha cabecinha aqui, não. Para muitos produtos, tanto seus preços como as vendas não têm aumentado. Isso significa que a lei geral da demanda não... Funciona, aí. Olha só, nós estamos falando aqui produtos têm seus preços com as vendas têm aumentado. O que fala que é a lei da demanda? Se o preço do produto aumentar, o que vai acontecer com a quantidade demandada? Diminuir. Diminui. Isso aí é todo... A lei da demanda fala isso. O preço do bem aumenta, a quantidade demandada do preço aumenta, o que acontece com o preço dele? Diminui. Isso é normal. Então, quem escreveu isso aqui, não tem nada a ver isso aqui com renda, por enquanto, não.
Então, essa resposta aqui tem que reformular ela. Todo mundo entendeu isso direitinho? Fala comigo, gente. Posso ir para frente aqui? Pode. Então, vamos. Paulo, nessa... Fala só volta comigo, um pouco. Leonardo. Fala, Leonardo. Fala, deixa eu voltar. Nessa aí, teria duas situações, então, né? Tem. Por exemplo, Sempre vai ter duas, mas tem que me falar qual para a gente ficar certinho assim, tanto, no raciocínio. por exemplo, eu pensei assim, Ah. se o preço aumenta e a venda aumenta, O poderia preço ter acontecido. aumenta e a venda aumenta. Fala. Poderia ser o caso que a gente estava falando, né, de um produto que não tem substituto. Isso. E entra na demanda. E entraria talvez renda também. Se o preço aumenta, mas a renda também aumentou, talvez o consumo também teria aumentado. Exatamente, tá certinho o que você falou, mas depende do produto, é o que a gente falou lá. Com bens substitutos, isso não vai interferir a renda aumentar ou diminuir, não. Agora, com bens que não têm bens substitutos, aí sim vai interferir. Porque aí vai poder aumentar ou diminuir proporcional àquilo que a pessoa quer gastar ou que a empresa quer gastar. Aí tá certo o raciocínio, isso mesmo. Certo? Ô, Paulo, Fala. Certo. eu acho que a questão dessa resposta foi em relação a isso do... Se for em relação a isso, é só colocar aqui. Bem não, que não tem bem substituto. Tem que Porque aí, no completar caso, aqui. da mesma forma que o preço, né, aumenta, a demanda ela vai continuar a mesma. A linha dela vai ser a mesma anterior, mesmo, sem a alta do preço. Exatamente. Aí não tem importância nenhuma, não. Deixa eu ver se aqui, gente. Tem um aluno chamando. A Paula, a aula já começou. Já, gente. Nós estamos todo mundo aqui. Já. Aí, certo. Aí, então, agora vamos para esse aqui. Então, tá aqui. Conceitue a oferta. Aí a gente já vai entrar na unidade nossa lá. De que variáveis depende a oferta de uma mercadoria? Antes de eu ler isso aqui, a gente vai falar que oferta é aquilo que a pessoa vai colocar no mercado para venda. Concordam? Gente, mas isso... Sim. Tá certo, Gustavo. Só um minutinho. Tá, gente. O Gustavo, ele nunca consegue entrar nos negócios daí. Eu não estou entendendo. Vou mandar uma foto para ele aqui. Eu não fico com uma vontade, vocês já repararam? Eu tento... É economia. Gustavo, é economia. Então, vamos lá. De que variáveis depende a oferta de uma mercadoria? Vou colocar aqui. Ofertas são as variáveis, quantidades que os produtos desejam oferecer ao mercado em um determinado período de tempo. Tá ok. Depende de variáveis como seu próprio preço, o custo dos fatores de produção e das metas dos empresários. Ótimo. Essa resposta também aqui está boa. Aí eu vou perguntar, o que são custos de produção? Fala comigo, gente. No caso, são os insumos, né, que as pessoas usam. Por exemplo, a gente teve lá no... Acho que tá alguma coisa falando da jaqueta de couro. Isso, tá. Aí, no caso, a jaqueta de... O couro é um bem de produção daquele produto. Não, mas aí você não me respondeu o que é custo de produção, não. Os custos ou fatores de produção é tudo aquilo que está envolvido na produção da jaqueta. Isso tem que ficar claro. O que está envolvido? Aí não é só matéria-prima, né, Paulo? Não, não é só matéria-prima. Matéria-prima, tá certo, é o que a Vitória falou lá. É insumo, que no caso da jaqueta é o couro. Uhum. E os outros fatores de produção? Isso, mão de obra, máquina, etc. Aí eu quero que a gente comece também a fazer as duas adequações e as duas diferenças. Tem gente que vende a jaqueta, revende a jaqueta já pronta? Tem, não tem? Isso que eu quero que vocês entendam. A jaqueta, que foi o exemplo que está lá e que vocês estão me dando aqui, ela pode ser produzida, vai envolver fatores de produção.
e ela vai ser vendida pronta, ou seja, você compra ela da pessoa e não tem custo ou fator de produção. É o que eu preciso que vocês entendam na hora da oferta aqui, ó. Aqui vai envolver indústria, vai produzir e vai vender. No outro, a gente não vai ter essas coisas, não. A gente vai ter só a venda direta. Deu para entender isso? Fala comigo, gente. Essa aqui, ó, que são as variáveis, que é preço e metas de empresários. Na jaqueta, a gente está tratando, nós vamos tratar de 2 empresários, o que revende e o que produz. Ou os dois juntos, que é o que faz e o que vende. Tá certo, gente? Fala comigo, gente. Vocês têm que falar comigo. Sim, procede. Então, vamos embora. Aí tá aqui. Porque o governo costuma estabelecer... Isso aqui vai dar conversa. Costuma estabelecer preços mínimos garantidos para produtos agrícolas. Quais são as políticas que pode adotar? Deixa eu ver uma coisa aqui. Você escrever para mim. Para protegê-lo das flutuações dos preços no mercado. Para isso, o governo pode adotar política de compra ou a política de subsídio. Agora eu quero ver. Explica isso aqui para mim, gente. Vocês não fizeram? Vocês têm que me explicar agora isso aqui. O que é política de subsídio? Fala comigo, gente. Olha o problema aí. Vocês que fizeram. Não foi eu, não. Fala comigo. Eu entendo como uma política para o produtor ter uma quantidade de produzir para ele poder se sustentar. Não. Beleza. Mas aonde é que está falando isso? Na economia nossa, aonde que você vê isso? Isso é o que eu quero entender. Fala. No meu, quando eu li isso aí, pode falar. Eu lembrei do Pronaf, porque meu pai, tanto ele está até tentando tirar uma moto pelo Pronaf, isso. E o Pronaf, ele faz financiamento para produtor rural, a partir do momento que ele tem as documentações, como que ele é dono, ou trabalha para alguma propriedade rural. Isso. Aí a pessoa consegue financiar maquinário, consegue financiar moto, caminhonete. Isso, eu quero que vocês entendam isso. Então, e não é só questão de financiamento, não, porque... Não, tem mais outras coisas. Continua falando, é isso que eu preciso. Ele é como se fosse um auxílio, uma ajuda, não é isso? Para as pessoas não se endividarem? Não, não é ajuda, não. É outra coisa. É subsídio mesmo. Chama de subsídio. Ô, Paulo. Fala. Pode falar, estou ouvindo. Eu li uma vez que essa questão de subsídio para financiamento, a pessoa pode financiar, ela consegue como se fosse um desconto na compra. Exato. Também. Ou na parcela, algo do tipo. Não, eu entendi agora que vocês falaram. Então, eu quero que vocês entendam isso aqui, gente, como uma forma legal da política econômica que o Brasil, né, adota para ajudar os pequenos produtores rurais. Questão de tributação, a gente vai estudar isso aqui lá na frente, mas do que vocês falaram aqui, eu entendi direitinho. Para mim, está excelente. Na verdade, esses subsídios, digamos que seria tipo algum desconto, alguma vantagem, né, Paulo? Isso, é uma vantagem que chama desconto legalmente. Tá certo. Porque é igual assim, outro exemplo, eu acho que não é a ver com agricultores, mas igual assim, quem é taxista, eu acho que se for comprar um veículo também tem facilidade. É isso que eu precisava ouvir. É isso mesmo. É o mesmo exemplo, só que em outro segmento. Está correto, é isso mesmo que eu preciso. Então, isso aqui está certo. Dúvidas nisso aqui? Está certinho aqui. Vamos ver. Aí, agora, vem essa questão. Sobre a elasticidade e preço da demanda. Quais os fatores que influenciam a elasticidade e preço da demanda? Aí vocês colocaram para mim. A elasticidade e preço da demanda para um bem em particular é influenciada pela disponibilidade ou não dos bens substitutos. Está correto?
Quanto mais bens substitutos estiverem disponíveis, mais elástica é a demanda. Se não há bens substitutos, que é o caso do alho, ela é inelástica. Então, elástica de curto prazo e elasticidade... Não, gente, vocês colocaram a mesma coisa. Elasticidade de curto prazo e elasticidade de longo prazo. O que é isso aqui? Fala para mim. Entendi isso, não. Daqui para cima está certinho. Agora, elasticidade de curto prazo. O que é curto prazo para vocês? Fala comigo. É que a vida dela vai ser pouco, ó. O que é pouca? Eu estou entendendo, mas o que eu quero, preciso de exemplo. O que é pouca? Qual que é esse prazo? Eu preciso entender esse prazo na cabeça de vocês lá. Qual que é o prazo? Talvez seria assim, uma variação por uma situação. Por exemplo, agora, na pandemia, o preço de bastante coisa subiu. Exatamente. Tem pacote de arroz aí que está custando R$21. Então, quando normalizar isso daqui lá para o ano que vem, atende, né, a baixar esse preço. Normalizar. Então, olha só, Leonardo, nesse exemplo, então a gente pode chamar de curto prazo um período de 6 meses e longo prazo um período de 6 meses. Posso falar isso? Não. Por que não? Ô, Paulo, Pode essa falar. resposta aí, eu não entendi esse trem de curto prazo e longo prazo, não. Pois é, o que nós estamos falando é disso mesmo. O que o Leonardo falou está certíssimo. Eu quero entender o seguinte, essa elasticidade de curto prazo aqui, ó, tem que ser determinada pelo fator do mercado. Ele deu o exemplo da pandemia. O que está acontecendo na pandemia? Já tem 6 meses de pandemia, não tem? Só que esses 6 meses, o que está acontecendo com a nossa economia agora, o exemplo que ele deu do arroz, é que está aumentando agora, não é assim? Fala comigo, isso tem que ir para a gente ir pensando junto. Olha só. Se o arroz agora, depois de 6 meses de pandemia, ele está aumentando, qual que é a tendência dele se a pandemia continuar? Fala comigo. Ele vai continuar com preço alto. Exato. Ótimo. Então, ótimo. Então, ele vai se tornar a longo prazo, no caso. Então, a gente vai chamar curto prazo e longo prazo, no caso aqui, ó, o tempo que esses produtos que têm bens substitutos vão continuar subindo de preço. Para precificar isso, para exemplificar isso, a gente vai usar a pandemia como exemplo, para vocês entenderem. Então, a pandemia agora, a gente vai chamar ela de curto prazo, um período de 1 ano. Longo prazo, após 1 ano, porque como que são feitas as projeções econômicas? As projeções econômicas são feitas dentro do escopo do que está acontecendo. A gente já não tem 6 meses de pandemia? Curto prazo. A resposta para essa pandemia terminar não é no final do ano, ou até antes, com a criação da vacina? Então, a gente vai chamar curto prazo tudo que está dentro de 1 ano e longo prazo tudo aquilo que está depois de 1 ano. Combinado, gente? No caso do arroz. Fala comigo. Prazo seria igual na contabilidade. Exatamente. Eu não queria geral falar mesmo, né? Eu sou contador. Curto prazo, o exercício que eu estou, e o próximo, e longo prazo, a partir do próximo. O próximo exercício, que encaixou direitinho com o exemplo da pandemia, que a pandemia começou logo no início do ano, em março. Então, a gente tem uma pandemia de curto prazo até dezembro, e depois a gente passa a chamar essa pandemia de longo prazo. É a diferença de curto e longo prazo, economicamente, e agora eu vou até completar, contabilmente. Entendeu, Maria Clara? Ficou dúvida? Entendi mais ou menos. Mais ou menos pode não, tem que ser entender tudo. Fala que você não entendeu. Eu li a matéria, sabe, sobre tipo, a demanda e tal. E eu não vi esse trem de elasticidade de curto prazo e elasticidade de longo prazo. Então, vou explicar. Não entendi isso relacionado com a pergunta, entendeu? Não, então entendi. Mas então você vai entender que a elasticidade é em relação ao preço. Quanto mais tempo ele se manter com preço elevado, a elasticidade é maior. Quanto menos o preço baixar, quanto mais rápido o preço baixar, a elasticidade é menor. É isso que eu preciso que você entenda. Entendi, agora eu entendi. Então, beleza. Agora aqui, ó.
a letra B. Por que a elasticidade e preço da demanda de sal é próxima de zero? Vamos fazer sem olhar a resposta. Qual a quantidade de sal que a gente tem no mercado? Gente, fala comigo, no Brasil. É pouca variedade, né? Tipo o Tem Globo. demais! O que mais tem no Brasil é sal. Então, você vai ter falta de sal? Mas a questão é que o preço é muito parecido, então... Não, esquece o preço primeiro. No caso, é porque a demanda de sal é grande, não é? E é um produto que não tem substituição, não é isso, Paulo? Também não, é exatamente isso. Esse do sal aqui é devido à quantidade de sal. Vocês conseguiram entender isso? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. No caso, por causa de ter muito sal, igual... Pode falar. É porque tem muito sal para ser extraído, não é isso? Ué, tem muito sal e tem muita marca de sal. Não precisa nem substituir, que tem infinito nome de sal. Vocês escreveram aqui, ó. O sal de cozinha, por ser pouco substituível, tem pouco peso no orçamento, ser um produto essencial, apresenta a cidade, preço da demanda próxima de zero. Ou seja, espera-se que mesmo que o preço do sal dobre, as pessoas irão manter as quantidades da demanda de sal. Isso aqui não está errado, não. Só que não vai acontecer do preço do sal dobrar, porque não vai faltar sal. É só isso que eu... Não, mas aí é caso aconteça. Isso. A gente só colocou uma suposição. A gente sabe que ele vai aumentar, é só uma suposição. Então tá certa a resposta. Caso aconteça isso aqui, não vai acontecer, mas está entendido. Ficou dúvidas nessa aqui? Depois do que a gente debateu aqui, não, né? Tá certo. Isso aqui. Aqui, Maria Clara, vai falar da sua dúvida aqui. Ó. Porque quando... Fala comigo, gente. Quem quer falar? Porque quando a demanda é inelástica, os aumentos do preço do produto devem elevar a receita total dos vendedores. Vocês escreveram para mim. Quando a demanda por parte do M... Deve ser de um bem, Paulo. Tá bom, não tem importância. De um bem é inelástico, não tem importância. Espera-se que não haja variações na quantidade de demanda, quando há aumento de preço. Logo, sendo a receita total igual ao produto entre preço unitário e quantidade. Se há aumento de preço, mantendo a quantidade constante, haverá o aumento da receita total. Tá certo. Isso aqui é quando não há variação no preço e na quantidade vendida. Eu quero que vocês guardem que isso aqui agora não tem relação com a renda. Dúvidas nessa aqui? Fala comigo. Meu Deus do céu, Marenice. Fala comigo, gente. Não. Então vamos. 6. Supondo que uma demanda elástica, o aumento de um imposto sobre a venda incidirá mais sobre os consumidores ou produtores. Justifique. Isso aqui é ótimo. Quando a demanda é elástica, significa que o valor do faturamento foi positivo. Está correto. Existem os impostos diretos e indiretos. Está correto. Exemplo, o consumidor, ao comprar uma garrafa de água, paga imposto indireto, que seria o ICMS. E o comerciante paga um imposto do faturamento do comércio dele. Tá certo. Agora, só a coisa que eu preciso saber. Qual que é o imposto que o comerciante paga no comércio dele? Fala comigo. Vocês escreveram aqui. Qual que é o nome desse imposto? Tá vendo? Eu preciso... Tem um monte. Exatamente, tem um monte. Agora, tem IR, tem... Contribuição social, tem ISS, tem PIS e tem COFINS, se for simples. Então, dependendo da tributação. Isso. Dependendo da tributação da empresa, tem o IPI também. Tem IPI também. Então, gente, todas as vezes que vocês foram formular uma resposta, não escrevam aqui o que vocês não saibam, porque eu vou perguntar para vocês, tá vendo? O comerciante paga o imposto. Qual é o imposto? Se for simples, é um imposto só em uma guia envolvendo 5 tributos. Aí Isso. vai aprofundar mais uma coisa que não precisa.
O que eu quero que vocês sempre tenham em mente? Só escrevam aqui o que vocês sabem. Aí depois vão completar aqui para mim, aqui, ó. Dependendo da tributação. Pronto. Todo mundo vai entender. A maioria dos comércios são simples nacional, principalmente daí de Manhuaçu. Tá ok, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Não escrevam, pelo amor de Deus. Não escreve nada que vocês não saibam e não tenham certeza aqui, não. Tá bom? Vamos mais um. Aí agora está pedindo, defina elasticidade de renda, elasticidade preço cruzado da demanda e elasticidade preço da oferta. Então tá lá. É aquele gráfico que vai cruzar todos e vai ter um pontozinho central lá no meio. Tá aqui. Então, a elasticidade de renda da demanda mede a variação percentual na quantidade demandada de um determinado bem. Tá certo. Diante de uma variação percentual da renda do consumidor. Então, ótimo. Então, aqui, ó, nesses 3 casos, a gente vai entrar com a variável renda do consumidor. Eu quero que vocês entendam que os produtos aqui vão depender de quanto o consumidor tem para gastar. Ok. A elasticidade de preço da demanda é a variação percentual na quantidade de demanda de um bem ou serviço dividido, mesma coisa, o preço. Agora a pergunta, aqui vai entrar a renda do consumidor? Fala para mim. Fala comigo, gente. Você fala de consumidor, de quem está usando o produto? Isso, exatamente. Mas aí a renda do consumidor ela vai voltar para o dono do negócio, não? Não, eu sei. Está correto isso. Agora eu quero saber se vai influenciar nas 3 coisas aqui, ó. É o que eu preciso saber. A renda. Eu acho que vai. Vai, claro que vai. Então, quero que vocês gravem. Isso tudo aqui vai ter a influência da renda do consumidor, porque se a pessoa não comprar nada de que está ofertando no mercado, isso aqui tudo muda. Ó. Então, as 3 variáveis aqui, elas estão ligadas à renda do consumidor. Aí vem tanto que, igual no final do ano, as pessoas recebem 13º. Isso. Fala. Aí, vamos supor, compra de eletrodoméstico aumenta. Aumenta porque aí, no caso, elasticidade de preço da demanda, que aumenta. A quantidade por um bem, uma televisão, aumenta. Isso. Pelo fator, ele aqui, ó, renda do consumidor. Certinho, gente? Muito bem, Luiz. Foi excelente essa resposta. Dúvidas até aqui, gente? Fala comigo. Não. Então tá. Então vamos. Aí a gente fez lá a lei de ofertas e variáveis, que vai partir desse pressuposto aqui. Explicar a lei da oferta, identificar as variáveis que afetam a oferta de um produto, de um bem ou de serviço, analisar graficamente as mudanças na lei da oferta. Então, eu coloquei aqui mercado, oferta e o que vai influenciar o mercado? A procura e o preço. Olha só. No desafio está lá, supondo um aumento no custo de mão de obra para se produzir automóveis. Então, a gente tem uma oferta inicial de 15 que aumentou para 20. O que vai acontecer com a oferta e com a procura desse bem? Vai aumentar ou vai diminuir? Fala comigo. Repete, Paulo, que eu não entendi. Aqui, ó. A gente está produzindo e ofertando automóveis. O preço era 15 e aumentou para 20. O que vai acontecer com a oferta inicial e a oferta final do bem? A setinha aqui. Vai diminuir, não vai? Vai diminuir a oferta final. Vai diminuir a oferta final porque o preço e os bens de produção aumentaram aqui. Ó. É o que eu preciso que você saiba. Se esse 20 mil tivesse aqui, aconteceria ao contrário. Assim é a lei da oferta. Eu posso falar que a lei da oferta é inversa à lei da demanda? Fala comigo. Essa aí me fala. Ou é igual ou é inversa? Lei da demanda versus lei da oferta. Opa. Fala comigo.
Eu não entendi. Se a mão de obra do que vai produzir o automóvel aumentar, por que que o preço do automóvel diminuiria? Não. Aí vai aumentar também. Aí, no caso, não seria o preço do automóvel, seria a Isso. quantidade de automóveis Produzir. que ia produzir. Exatamente, Vitor. Isso aí. Ah, tá. Beleza? Agora, a minha pergunta. Deixa eu ajudar aqui. Olha só. Se ocorrer avanços na tecnologia, como melhorias de técnicas para se produzir automóveis, é de se esperar um aumento da oferta desse bem. Isso aqui está correta, essa frase? Fala comigo, gente. Se ocorrer avanços na tecnologia, como melhorias de técnicas para se produzir automóveis, é de se esperar um aumento na oferta desse bem? Eu vou... Sim, Creio ué. que sim, mas vai pelo depender fato de de ser quê? mais fácil de se produzir. Isso, mas vai Vai depender de quê aqui também? do consumidor, né? Se o Ótimo. Vai depender também Ele vai querer consumir o produto. Isso, vai depender do consumidor. Então, aqui faltou só a palavrinha aqui, ó, vírgula, dependendo da renda do consumidor. Porque não adianta fazer melhoria, ter tecnologia, se Mas a ficar renda muito de caro. nós, consumidores, não aumentar, não vai funcionar. Certo aqui? Vocês estão brilhando, gente. Eu vou falar para vocês. Aqui, ó. Aí aqui vem a relação lá do pãozinho francês que não vai influenciar. Ô, Paulo, Fala comigo. a lei da oferta, no caso, ela mantém, tipo, constante as duas variáveis, que é, Sim, tipo, a aqui, ó. procura Isso. e... É, né? Aqui, ó. Constante, ó. Mas você sempre pensa que é uma curvinha, tá? Eles sempre colocam reto aqui, ó, mas é uma curvinha constante. Depois eu vou desenhar, ela faz assim, ó. É uma parábolazinha. Igual essa aqui, ó. Peraí. Ah, ela aqui, ó. É isso aqui, ó. Demanda e oferta. Tá vendo? É assim. Aí eu coloquei lá. Deixa eu ver lá. Isso. Aí aqui a gente colocou. A diferença é que a oferta vai estar ligada ao preço, tá vendo? Preço, quantidade ofertada. A demanda era quantidade e produção. Vocês estão lembrando disso? Fala comigo. No caso, a quantidade ofertada, né? É o Isso. oposto da demanda, não é isso? Exatamente. Então, a lei da oferta, ela é ao contrário da lei da demanda. Aqui está a explicação. Há uma relação, aqui só da oferta, gente, não confunde não. Há uma relação diretamente proporcional entre a quantidade ofertada e o preço de um bem. Então, 1 é a quantidade ofertada 1.000, 3 para 3.000, 5 para 5.000, 7 para 7.000, 9 para 9.000. Então, aqui, ó, vocês veem que é uma curva, né, constante. Ô, Um Paulo, aumento, fala comigo. no caso, a diferença para a quantidade demandada é que na outra a relação vai ser entre o preço e a quantidade, não é isso? Isso. E aqui Quanto maior o preço, menor a a quantidade. E nessa, no caso, as pessoas, quanto mais maior o preço, mais eles querem vender para ter mais lucro, não é isso? Exatamente. Uma a gente está olhando demanda lado do consumidor, oferta, a gente está olhando lado do produtor ou fabricante ou comerciante. Essa Entendi. é a relação inversa. Tá certo? Tá certo. Fechou. Aqui eu coloquei igual tá lá, bonitinho de novo. Aí eu coloquei aqui, ó, o que eu falei para vocês. Lei de oferta é a quantidade de produtos que vendedores desejam e podem produzir para vender a diversos níveis de preço. Isso aqui é da Universidade Federal daqui. Lei da oferta. Existe uma relação direta e positiva entre preços e quantidade ofertada. Quando o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta e vice-versa. Quando o preço diminui, a quantidade ofertada também diminui. Então, é uma coisa proporcional e a demanda é uma coisa inversamente proporcional. Com isso, a gente fecha oferta e demanda. Deixa eu ver aqui. Isso é para os dois lados? Hã? Fala Tanto o comigo. lado do consumidor e do produtor? Não, só... Isso é relacionado ao produtor e...
Não, pera lá, Fábio, você vai ver a demanda como lado do consumidor, a oferta como lado do produtor ou de produção. Ficou claro isso? Eu estou confundindo. O que é oferta, então? Aqui, ó. Produtos que os vendedores põem no mercado para vender. Não é o que você vai comprar, não. É o que você está colocando para vender. Para você entender isso, você tem que pensar você como dono ou produtor. Fala comigo se ficou claro. Então, quanto mais eu produzo, maior o meu preço. Exato, ou maior a sua venda. É isso. Você tem que pensar, quando falar em oferta, como uma empresa. Tá bom. Ficou claro? Ficou claro. Beleza. Aqui, ó. Aí vem a última perguntinha. O que determina a oferta? Fala comigo. A renda? Não. Aí quase, não é errar. A demanda é a renda e a oferta. No caso, seria os fatores de produção. Ou o que é produzido é o que é vendido. É o que é colocado no mercado. Aqui, ó. É o que vai vender. A resposta está aqui, então. Ó. O que determina a oferta é o que vai vender, incluindo fator de produção, quanto tempo demorou para produzir, não tem importância. Mas o que vai determinar a oferta é o que vai ser vendido. Vai ser colocado para vender. Correto? Pronto, gente? Fala Certo. comigo, gente. Que é afetado diretamente pela renda também. Também. Aí vem. A única coisa em comum que tem lá entre demanda e oferta é a renda, que vai influenciar na compra disso aqui depois. São intimamente ligados. Deixa eu ver aqui. Fechou? Agora nós vamos conversar. Isso. Fala comigo, gente. Ficou alguma dúvida nisso? Todos. Hã? Escutei, não. Fala comigo, gente. Aquela técnica tecnológica de uma frase, você falou que dependendo da renda do consumidor, se for aumentar, essa técnica é a melhoria do produto ou é a melhoria da empresa? Tipo, eu tenho muito funcionário e coloco uma máquina que vai substituir os funcionários, diminuindo assim as minhas despesas. Aí eu poderia diminuir o valor do meu produto por causa de diminuição de mão de obra para aumentar minhas vendas, porque um preço menor atrai maior o meu consumidor. Ou essas técnicas seria a melhoria do meu produto, aumentar, melhorar para eu poder vender mais caro. Fábio, são as duas coisas. Você falou uma coisa interessante. Se a melhoria que você fez nos dois aspectos, no corte da mão de obra, não interferir na qualidade do produto, excelente, sem problema nenhum. O seu raciocínio está corretíssimo. É isso aí. É porque estava falando que... Mas aí... Não... Fala comigo, gente. Pode falar. Pode falar. É porque falou que ia aumentar o preço do produto. Como eu posso diminuir o preço do produto, aí ficou essa contrária. Porque se fosse aumentar a qualidade do meu produto, eu precisaria de mais recursos e pagar mais por isso. E por isso eu ia vender mais caro. Mas caso eu conseguisse reduzir as minhas despesas para eu conseguir atrair mais clientes por causa do preço que eu ia diminuir, aí estaria o contrário que estava escrito lá. Ou não seja isso, né? Deixa eu voltar lá, peraí. Paulo, tipo assim, eu também tenho dúvida nisso. Por exemplo, se tem uma empresa que ela encontra um jeito mais fácil, uma tecnologia que, tipo assim, vai produzir mais fácil o produto, provavelmente ele vai cortar a mão de obra. Cortando a mão de obra, vai gerar desemprego. Aí é meio que teria que diminuir o preço do produto para continuar no mercado. Mas vamos colocar tipo, um preço acessível para todo mundo, entendeu? Eu entendi, mas qual produto seria? Fala comigo, eu entendi. Vocês estão falando disso aqui, não é? Quer ver? Peraí, só um minutinho. Vamos dizer uma fabricação de roupa no qual eu faço tudo manual. E aí eu tenho que pagar um monte de gente para ficar costurando e tal. Se eu colocar uma máquina, ela faz isso muito mais rápida e eu tenho diminuído essa mão de obra. Então as roupas, e até sim as roupas estariam mais padronizadas, menos diferente uma da outra, né? Tinha uma padronização maior. Esse exemplo está certo. Não, está certo o que vocês estão falando. Agora eu quero que entenda, eu quero que vocês entendam que isso também está ligado à qualidade. É só isso que eu preciso que vocês entendam.
Ah, Se tá. tiver corte e não tiver problema na qualidade, ótimo, pode abaixar o preço. Agora, se tiver corte, mexer na qualidade e abaixar o preço do produto, aí tá errado. É só isso que não pode acontecer. Ô, Paulo, Fala. mas aí, no caso, a quantidade ofertada pelo... Se as pessoas passassem a comprar mais, a quantidade ofertada seria maior e o preço seria menor? Poderia ser, no exemplo que o Fábio deu e a outra pessoa que falou aí, poderia ser. Porque ia aumentar e não ia mudar nada na estrutura empresarial. Não tem problema, não. Foi um excelente exemplo, não tem importância. Como é que Então, o seria? preço pode baixar também. Pode. Acontece isso. Como é que ficaria a curva de acordo com esse exemplo? Essa curva que você mostrou ficou constante de acordo com a oferta e a quantidade. De acordo com isso daí, como é que Ela ficaria? ia ficar alto? mais alta e ia ficar mais parecida com a de demanda. A gente ia contra aos princípios econômicos disso aqui. Tem uma tendência a acontecer isso, mas não é errado falar isso, não. A de demanda é qual? Como é que ela é? A de demanda é aquela que é o contrário. A de demanda, as variáveis são diferentes. É preço e quantidade. Uhum. É só isso a diferença até agora. Entendi. Certinho? Ô, Paulo, Fala comigo. no livro tinha uma parte lá em que a reta do gráfico estava tipo ao contrário. É esse o caso que o Fábio quer. Que aí, no caso, ela pegava lá mais perto de quantidade ofertada e perto de preço ela ia mais em cima. Seria. Isso, exato. Exatamente. Isso aí. É o exemplo que o Fábio deu aqui. É esse. Entendi. Ótimo. Certinho, gente? Certinho. Então, ficamos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar lá, pode sempre estar me procurando, igual a gente está fazendo. Eu vou aproveitar e vou falar a resposta da calculadora amanhã. Eu mando nos grupos lá para vocês. Tá bom? Aí, o que vai acontecer com o mercado lá? Ele não tem resposta até agora. Fala comigo, Fábio. A atividade avaliativa era essa ou essa ainda aqui, você vai certinho. lançar? Eu quero que vocês aprendam, gente. Não me preocupe com o ponto ainda não. Vocês têm que aprender. Vocês vão conhecer, vocês vão ficar fera no negócio. Depois, gente, mais para frente, vocês vão ver que o buraco é mais embaixo. Por enquanto, vocês têm que assimilar as coisas. Depois aperta. Não precisa apertar agora, não. Tá? Tá, Gil. Beleza. Fica com Deus, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Com Deus também. Boa noite.